Com vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por vocês estarem aqui, por visualizarem os vídeos e as postagens que eu coloco. E se gostaram, além de deixar o like de vocês, o comentário, por favor, compartilhem esse vídeo com quem necessita, com o empresário, com o empreendedor, com um colega de profissão que precisa aí de uma dica, de uma evolução profissional. Eu tenho certeza que muitas informações que a gente passa aqui vão agregar valor. Uma das coisas que eu faço na minha mentoria de RH estratégico é orientar muito sobre recrutamento e seleção. E isso vale para tanto profissionais já experientes, quanto pessoas que estão começando, ou aquele empresário que não tem uma área de RH, e muitas vezes ele mesmo faz a entrevista, e sem querer, ou às vezes por falta de informação, comete alguns equívocos graves. E quando você está fazendo recrutamento e seleção, você está representando a imagem da sua empresa perante aquele candidato ou candidata. E essa pessoa, se não tiver um feedback correto, se não tiver uma informação coerente, ela vai divulgar a informação da sua empresa de uma forma negativa pelo mercado de trabalho. Vocês vão entender melhor conforme eu detalhar esse case que eu vou citar para vocês. Nesses 17 anos de experiência profissional, eu fui evoluindo esse processo, ao qual lá atrás eu também cometi esse tipo de erro. E hoje eu faço de uma maneira diferenciada, e as pessoas que participam do meu processo seletivo, eu procuro de uma forma clara, transparente, tentar deixar o mais evidente possível o motivo pelo qual ela não foi admitida, pelo qual nós admitimos outras pessoas, ou por qual faltou um feedback, ou por qual essa situação não andou. Isso é necessário, porque não adianta muitas vezes você mentir, colocar uma mensagem programada, porque muitas vezes fica claro na maneira com que você conduz, na maneira com que a empresa conduz. Muitas vezes o recrutador faz de uma maneira muito fácil e muito coerente. Porém, quem está depois dele, um gestor ou propriamente um CEO da empresa, pode cometer equívocos nesse caminho de selecionar, de entrevistar, de aplicar um teste, e vai ficar claro se você der um feedback que não tem sentido. O que eu quero falar para vocês aqui muito diretamente foi o case vivido por um grande amigo meu, que é analista contábil e é um profissional excelente, muito conhecedor da parte técnica da área contábil e fiscal e também de um comportamento profissional fantástico. É uma pessoa ao qual eu trabalhei junto, tenho conhecimento e sei da qualidade. E ele me disse que participou de um processo seletivo de uma grande empresa, ele tinha muito interesse em entrar nessa empresa porque ele tinha identificação com a mesma. Porém, ocorreram situações na entrevista, segundo ele, que o deixaram com uma certeza de aprovação e depois recebeu um feedback negativo, mas de uma maneira muito subjetiva e muito vaga daquilo ao qual ele tinha sentido na entrevista. Ou seja, vamos lá. Pode ser que o recrutador ou recrutadora, enfim, tenha passado de uma maneira inadequada, não tenha entrevistado bem, ou pode ser que esse meu amigo realmente entendeu de uma maneira incorreta. Então vamos, a princípio, eliminar essa possibilidade, porque aí uma situação subjetiva ao qual qualquer um dos dois pode ter errado. Vamos para a mensagem. Ele me encaminhou aqui por e-mail o que ele recebeu de feedback da empresa. Importante, ele citou para mim que foi prometido dar um retorno positivo ou negativo, e esse retorno não aconteceu, ele que cobrou a resposta e recebeu essa mensagem. Vamos lá. Agradecemos sua participação no processo de seleção e preferência em fazer parte de nosso time. Embora tenha sido bem avaliado, neste momento seguiremos com outros candidatos mais aderentes ao nosso perfil. Até aqui, tudo bem. Pode ter um profissional que tenha uma experiência que a empresa estava requerendo que ele não tinha, e isso não tenha sido uma conversa ampla na entrevista, não tenha entrado nesse mérito, enfim, pode ter surgido uma informação no meio do processo. Onde eu acho que poderia ter sido diferente, que eu recomendo ao profissional, aos meus colegas profissionais de profissão aí dentro da área de recursos humanos. Deixar claro, se você teve um candidato que você já demonstrou que na entrevista que esse candidato teve um conteúdo que foi positivo, que a entrevista foi boa e que você vai ter que entrevistar outras pessoas, então dê um motivo. Olha, foram mais aderentes porque tem um requisito a mais, ou pode citar, a pessoa sabe fazer balanço de uma maneira descritiva, com um relatório gerencial, e você não deixou isso claro. Porque muitas vezes, na conversa, não se esqueça que é muito cruel o processo seletivo. Nós entrevistamos a pessoa em um único dia, às vezes há a possibilidade de 2 ou 3 entrevistas e um teste, ao qual essa pessoa pode ser fantástica, pode ser um excelente profissional, e nós vamos julgar por aquele momento.
ou na conversa, ou de repente não veio à pauta um assunto que a pessoa pode saber fazer e muito bem. Então, é importante citar, porque aí você dá uma oportunidade de defesa da pessoa, ou essa pessoa entender que ela deixou de passar uma informação relevante e ela pode melhorar num outro processo seletivo. Mas vamos conduzir aqui a mensagem do meu amigo que ele recebeu para vocês entenderem aqui um pouco mais onde eu quero chegar. Então vou só repetir essa última parte. Embora tenha sido bem avaliado, nesse momento seguiremos com outros candidatos mais aderentes ao nosso perfil, por estarem mais próximo do nosso jeito de ser. Qual é o seu jeito de ser? Qual é a forma de ser da empresa? Tem que estar escrito, né, quando você divulga a vaga, ou você tem que falar na entrevista. O que foi aqui? Ficou muito vago. Pode ser subjetivo demais, e a pessoa pode pensar o que ela quiser. Em conversa, meu amigo me pontuou esse cenário, e eu tá me passando a informação aqui que eu estou levando a vocês, e eu não vou entrar em méritos, né, nem vou citar a empresa, nem vou citar detalhes que o meu amigo falou, mas ele considerou várias situações aqui. E que isso vai manchar, de certa forma, o processo seletivo da empresa, porque, por exemplo, eu estou trazendo aqui a conhecimento de vocês, ele vai falar para um outro colega dele, para a esposa dele, vai falar, olha, essa empresa tal fez a entrevista comigo, não foi legal. E você entendeu que essa informação negativa vai seguindo? Então, se, por exemplo, você tem um jeito de ser diferenciado, se a empresa tem uma cultura diferenciada, isso tem que estar claro na vaga. Ou na entrevista você tem que dizer, olha, eu não te contrato por você estar faltando determinada experiência, ou porque eu preciso de alguém de 18 a 25 anos, enfim, tem que ser claro se o motivo é a idade, se o motivo é falta de uma determinada experiência, ou se uma experiência a mais vai ser diferenciada para a sua contratação, se tem a ver com o idioma. E eu entendo que nem todos os profissionais de RH procedem dessa forma. Eu vejo nas mentorias que faço, às vezes eu comento coisas básicas e para as pessoas, oh, que legal, não sabia disso. E não há nenhum problema, não há nenhum problema em ser ignorante em determinado assunto. O problema está em você não querer evoluir, não querer aprender, não querer conhecer isso. Como eu citei anteriormente, eu tenho experiência de 17 anos na área. Teve muitas coisas lá atrás que eu também cometi um erro, que eu fiz de uma maneira que poderia ter sido mais ampla e correta. Inclusive nisso mesmo que eu estou citando. Só que eu melhorei, evoluí, e hoje eu procuro ser o mais claro possível nas entrevistas. Deixar o candidato de uma forma ciente, para que ele compreenda que a culpa não foi dele. E sim, não transferindo a culpa à empresa, não é isso, mas que ele compreenda que ele não passou por determinado motivo. E não ficar uma mensagem superficial, vaga e subjetiva. E para complementar o contexto, vejam o final da mensagem. Prezando o seu potencial, mantemos o seu currículo em nosso banco de dados e você pode voltar a se candidatar em nossas vagas após um período de 3 meses. Se você não é, como foi citado aqui, aderente ao perfil, por estar não estar próximo do jeito de ser, daqui a 3 meses você estará próximo do jeito de ser. Então é muito superficial, a gente tem que tomar muito cuidado com a informação que você fornece para o candidato. Muito cuidado. Não há nenhum problema, eu não vejo intempéries em você colocar aqui uma mensagem pronta, em você passar para o candidato, porque às vezes a demanda é grande, o turnover é alto, a quantidade de pessoas entrevistadas é alta, você colocar uma mensagem pronta. Desculpem. Mas o importante é que você crie uma mensagem que seja coerente. E quando você tem um candidato de destaque, coloque citar pelo menos ali, olha, você tem um grau de aprendizado importante, porém, encontrei uma pessoa que teve um detalhe a mais, que diferenciou, te agradeço, vou te indicar para algum outro lugar. Mas não coloque coisas que podem dar um tiro no próprio pé. Você danifica a sua informação, danifica a sua imagem profissional como um profissional de RH, como recrutador, e a empresa que você está representando. Tudo bem? Desculpem aqui, deu um acesso de tosse, mas eu agradeço muito a atenção de todos vocês, espero ter ajudado. Acompanhem meu trabalho, sempre tem dicas muito legais aqui sobre recursos humanos, sobre gestão de pessoas, de uma forma muito transparente, tá? De uma forma clara, para que você possa entender. E lembre-se sempre que a crítica ela é construtiva. A crítica é evolutiva. É para melhorarmos, para que você possa ter aí um desempenho sensacional. E não importa quantos profissionais de recursos humanos existam, não importa quantos profissionais contábeis existam, financeiros, enfim, todos nós
podemos trabalhar de uma maneira grandiosa e positiva. Espaço para todos existe. E não esqueçam principalmente que nós somos recursos humanos. Somos responsáveis por gestão de pessoa. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas envolve ser humano, humanizado no nosso resultado. Um forte abraço, fique bem.